E se eu lhe dissesse que existem lugares no Canadá onde você pode escapar da rotina diária e da crise imobiliária, e se mudar legalmente para regiões tão remotas que a maioria dos canadenses nem conseguiria encontrá-las em um mapa, mesmo que isso significasse pedir um café no Tim Hortons? Esses lugares ostentam a bandeira canadense, se beneficiam do sistema de saúde canadense e não se importam nem um pouco com seus planos de carreira ou imóveis. Bem-vindo aos territórios esquecidos e regiões remotas do Canadá, onde o custo de vida é moderado, os vizinhos são poucos e distantes, e os únicos engarrafamentos são causados por uma represa de castor, um caminhão de toras ou alguém que parou para tirar uma foto de um alce para as redes sociais, mas não consegue publicá-la porque não há sinal de celular a centenas de quilômetros de distância. E sim, você pode se mudar para lá agora mesmo. Vamos aproveitar esta oportunidade antes que o resto do Canadá se esqueça desses lugares, exceto para as cédulas de votação e alertas meteorológicos. Antes de finalmente abandonarmos nossas camisas de flanela e a nostalgia pela vida na cidade, não hesite em curtir. Liberdade é maravilhosa, sem dúvida, mas a validação algorítmica nos permite pagar nossas contas de uma forma que a autonomia não consegue. Vamos lá! 1. O extremo norte do norte de Ontário, mais precisamente, as regiões ao norte do paralelo 50, onde lugares têm nomes como Moozone, Atavapiscat e Fort Severn, nomes que parecem ter sido escolhidos por alguém que desistiu no meio do caminho e simplesmente apontou para um mapa. Este não é o idílico Ontário. Não é Muskoka, com suas propriedades à beira do lago a preços exorbitantes e aposentados em barcos que custam mais do que um diploma universitário. Este é o Ontário que a maioria dos residentes de Ontário esquece, a parte mais próxima da Baía de Hudson do que de Toronto, e que vive em um ritmo canadense completamente diferente. Moozone só é acessível por trem ou avião. Nenhuma estrada a conecta ao resto de Ontário, o que enfatiza seu isolamento. A pequena cidade de cerca de 1.500 habitantes fica às margens do rio Mooze e serve como porta de entrada para a Baía de James. A paisagem é plana e pantanosa, a floresta boreal se estende até o horizonte e o céu é tão límpido que se pode entender porque os moradores acreditam em algo maior. É, sem dúvida, um lugar remoto, mas, mesmo assim, funciona. Há um hospital, escolas, uma loja Northern Store cujos preços servem como um alerta antes de cada compra e um forte senso de comunidade que nasce desse isolamento compartilhado. Aqui, a liberdade é primordialmente logística. Longe da agitação da região circundante, ninguém impõe sua vontade sobre você. Quer construir algo? Vá em frente, mas esteja ciente de que os materiais são mais caros, pois tudo é entregue por trem ou navio. Quer viver isolado da sociedade? A terra permite, mas é prudente estar bem preparado, pois idealizar a vida selvagem pode ser fatal. As comunidades Cree desta região vivem aqui há milênios, e seu conhecimento da terra lhes permite sobreviver quando o inverno chega e o frio coloca em xeque as decisões migratórias de seus ancestrais. O custo de vida é estranho. Os aluguéis são muito mais baratos do que no sul de Ontário. É possível encontrar apartamentos por uma fração do preço em Toronto ou Ottawa. Mas os mantimentos são absurdamente caros. 1 litro de leite pode custar $12. Frutas e verduras frescas são um luxo. Você aprende a se adaptar, comprando em grandes quantidades quando o caminhão-tanque chega, caçando e pescando quando possível, ou simplesmente aceitando que sua dieta inclui mais enlatados do que você jamais imaginou. Mas o aluguel é de apenas $600 por mês, em vez de $2.500, então você consegue se virar financeiramente, mesmo que sinta falta de poder comprar morangos a um preço razoável. O norte de Ontário não é para todos. É uma região remota com invernos longos e rigorosos, e quem precisa de entretenimento constante ou entregas no dia seguinte pode se decepcionar. Mas para quem anseia por espaços abertos de verdade, e uma vida onde a maior preocupação é um voo atrasado, e não o próximo aumento do aluguel, este canto remoto de Ontário pode ser o lugar ideal. Não se esqueça do repelente de insetos, os mosquitos pretos de lá não gostam de recém-chegados. 2. Labrador, aquela parte de Terra Nova e Labrador que todos esquecem porque Terra Nova, com suas casas coloridas, sotaque charmoso e moradores incrivelmente amigáveis que te convidam para jantar depois de apenas 6 minutos, rouba a cena. Labrador é o irmão tranquilo de Terra Nova, que deixou o continente, comprou terras e nunca se arrependeu. Vasto e selvagem, é tão pouco povoado que você poderia gritar seus segredos mais profundos na floresta e receber como resposta apenas um caribu ligeiramente preocupado, que então seguiria seu caminho.
Labrador é dividido em regiões, mas vamos nos concentrar nas áreas central e norte, incluindo Happy Valley Goose Bay, Churchill Falls e Na. Happy Valley Goose Bay, com cerca de 8.000 habitantes, é a maior cidade e oferece tudo o que é essencial: supermercados, escolas, um hospital e uma base das Forças Armadas canadenses que impulsiona a economia local. Faz frio, mas não excessivamente para os padrões canadenses. Os invernos são longos e rigorosos, testando severamente a sua tolerância ao sol, mas os verões são gloriosos, com dias intermináveis e lagos tão cristalinos que você poderia ver suas preocupações refletidas neles em alta definição. A paisagem do Labrador é selvagem e de uma beleza implacável, um sonho para marcas de produtos para atividades ao ar livre e um tormento para os habitantes das cidades. Ostenta montanhas, fiordes, rios, florestas e as montanhas Meale, atualmente em processo de transformação em parque nacional, porque até o governo às vezes reconhece que alguns lugares são belos demais para serem estragados pela urbanização e pelas lojas do Tim Hortons. Você pode fazer trilhas, pescar, caçar e acampar por dias sem encontrar uma única alma. É o tipo de liberdade que faz você perceber quanto tempo perdeu em filas, preso no trânsito e em lugares lotados onde os limites pessoais são apenas uma sugestão educada que ninguém realmente respeita. O custo de vida em Labrador é acessível em comparação com o sul do Canadá, o que, reconhecidamente, é uma desvantagem, mas ainda assim é acessível. Moradia é acessível. Você pode comprar uma casa de verdade, com quartos, jardim e bastante espaço, por preços que deixariam os moradores de Toronto morrendo de inveja em seus apartamentos de luxo de $500.000. Os mantimentos são mais caros devido às taxas de entrega, mas não exorbitantemente. Você aprende a comprar de forma inteligente, a priorizar produtos locais sempre que possível e a aceitar que algumas coisas custam mais. Quando você mora em um lugar bonito, longe das rotas de transporte e dos principais centros de distribuição da cadeia de suprimentos. A cultura do Labrador é uma mistura de comunidades indígenas Inuit e Innu, colonizadores e pessoas que vieram trabalhar e ficaram por amor à terra, ou porque não suportavam a ideia de partir e acabaram se resignando ao seu destino. É uma cultura despretensiosa e trabalhadora, com uma abertura revigorante. Aqui, currículos, recomendações no LinkedIn ou experiência empreendedora não importam. O que conta é a disposição de tirar um carro da neve ou compartilhar ferramentas quando necessário. Essa é a verdadeira solidariedade, muito distante do senso superficial de comunidade visto nas redes sociais. Liberdade em Labrador significa acordar em silêncio, silêncio verdadeiro, não o silêncio abafado das cidades onde se ouve o alarme de um carro a 3 quarteirões de distância ou o vizinho de cima fazendo crossfit às 5 da manhã. Aqui temos terra, espaço para respirar e um estilo de vida onde a decisão mais importante é entre pescar e fazer trilha. Não se conseguiremos pagar o aluguel no mês que vem ou se o proprietário vai vender o prédio e despejar todos os inquilinos para reformá-lo e alugá-lo para inquilinos mais ricos. O governo é menor, menos intrusivo e se preocupa principalmente em manter a infraestrutura em um lugar onde a natureza parece ter conspirado contra ele, como se estivesse empenhada em uma vingança pessoal. Labrador não é para todos. É um lugar remoto, os invernos são rigorosos e podem rapidamente trazer você de volta à realidade. Quem procura atrações culturais ou culinária diversificada além de comida chinesa e pizza ficará desapontado. Mas quem deseja viver em um lugar autêntico, onde a natureza não foi sacrificada em prol do turismo de massa e da maximização do lucro, encontrará uma calorosa recepção em Labrador. E se sua moto de neve quebrar, você pode até alugar uma. É assim que a vida funciona por aqui. Bairro Yukon o Yukon, essa porta de entrada para a Europa, da qual só tínhamos ouvido falar graças à Corrida do Ouro e a um romance de Jack London que fomos obrigados a ler na escola, mas nunca terminamos. O Yukon é selvagem, agreste, ao mesmo tempo, intimidador e acolhedor, como um urso pardo que sabe fazer pão de fermentação natural e fica feliz em compartilhar a receita se você pedir com jeitinho. Vite-Orsi é a capital e o único lugar que poderia ser chamado de cidade, embora o termo pareça um pouco exagerado, considerando sua população de cerca de 30.000 habitantes. Para os padrões do Yukon, é uma metrópole vibrante. Em outros lugares, seria considerada uma cidade grande e ambiciosa. Possui restaurantes, cervejarias e até mesmo um Walmart, que os moradores consideram um verdadeiro ícone cultural. Aqui você pode saborear um pho e um excelente café, além de comprar equipamentos para atividades ao ar livre que podem salvar sua vida em uma emergência. E salvarão mesmo. Subestimar o frio extremo de 40 graus negativos não é tarefa fácil. Cuidado,
A sensação é de que o próprio frio está atacando seu rosto, causando uma dor terrível. Mas é exatamente esse o ponto. Viteorse não é o motivo pelo qual as pessoas se mudam para o Yukon. Elas se mudam para o Yukon por tudo mais: as montanhas, os rios, as densas florestas de pinheiros, tão densas que você quase espera se encontrar em um romance de fantasia, ou com um NPC lhe incumbindo de coletar ervas. As pessoas se mudam para cá porque podem comprar terras por menos do que um Toyota usado, construir uma cabana e viver fora da rede elétrica sem que ninguém pense que elas são loucas ou recomende terapia para seus problemas de integração social. O povo do Yukon é um pouco diferente. Eles consertam seus próprios caminhões, caçam seu próprio alimento e possuem pelo menos 3 geradores de reserva porque, em caso de queda de energia, ninguém entra em pânico, acendem uma vela, preparam um chile e continuam a conversa como se nada tivesse acontecido. Lá, a autossuficiência não é um estilo de vida para se gabar no Instagram, é uma questão de sobrevivência que preserva a autenticidade do lugar. Os verões são gloriosos. Mais de 20 horas de luz do dia, clima quente o suficiente para uma caminhada de camiseta e flores silvestres por toda parte, como se a natureza tivesse dado uma festa e esquecido de limpar depois. Os invernos, por outro lado, não são para os fracos de coração, os despreparados ou aqueles que confundem o moletom com roupa de inverno. É escuro, frio e dura mais do que qualquer relacionamento que você já teve, e com um resultado muito menos satisfatório. Mas se você conseguir suportar, será recompensado com auroras boreais tão deslumbrantes que parecem saídas de um livro ilustrado, e um silêncio que faz você perceber o quanto de barulho você suportou a vida toda para se sentir normal. E os impostos? Não há imposto sobre vendas no Yukon. Nenhum mesmo. O GST, Imposto sobre Bens e Serviços, ainda é devido, já que o governo federal o arrecada, mas é só isso. Seu dinheiro vale mais aqui, contanto que você não gaste tudo com óleo de aquecimento e com a compra ocasional, e bem-vinda, daqueles itens absurdos da Amazon que levam 3 semanas para chegar e custam $40 para enviar, que você vai pagar de qualquer jeito porque o isolamento te deixa irracional. Liberdade no Yukon significa levantar-se sempre que o sol nascer, seja às 4 da manhã ou nem isso, dependendo da estação do ano e da sua relação com o clima. Você pode trabalhar de casa se quiser, desde que sua conexão com a internet seja estável. Os fins de semana são dedicados a caminhadas, pesca ou simplesmente contemplando as montanhas, que estão bem ali à sua frente, e francamente, são mais interessantes do que a maioria das pessoas. E se você sentir falta de um pouco de civilização, Viteorse, com seu Walmart e seu único restaurante grego, que dizem ser surpreendentemente bom, não fica longe. O Yukon não é para todos. É um lugar remoto e agreste, e aqueles que detestam a solidão ou perecerão lá ou se recuperarão dela, provavelmente ambos na mesma tarde. Mas para aqueles que anseiam pela verdadeira liberdade, não aquela digna de Instagram, o Yukon é o lugar ideal. Basta levar um bom casaco e uma atitude positiva em relação à escuridão e à sua necessidade de vitamina D. Bairro, Yukon o Yukon. Essa porta de entrada para a Europa, da qual só tínhamos ouvido falar graças à Corrida do Ouro e a um romance de Jack London que fomos obrigados a ler na escola, mas nunca terminamos. O Yukon é selvagem, agreste e, ao mesmo tempo, intimidador e acolhedor, como um urso pardo que sabe fazer pão de fermentação natural e fica feliz em compartilhar a receita se você pedir com jeitinho. Viteorse é a capital e o único lugar que poderia ser chamado de cidade, embora o termo pareça um pouco exagerado, considerando sua população de cerca de 30 mil habitantes. Para os padrões do Yukon, é uma metrópole vibrante. Em outros lugares, seria considerada uma cidade grande e ambiciosa. Possui restaurantes, cervejarias e até mesmo um Walmart, que os moradores consideram um verdadeiro ícone cultural. Aqui você pode saborear um pho e um excelente café, além de comprar equipamentos para atividades ao ar livre que podem salvar sua vida em uma emergência. E salvarão mesmo. Subestimar o frio extremo de 40 graus negativos não é tarefa fácil. Cuidado, a sensação é de que o próprio frio está atacando seu rosto, causando uma dor terrível. Mas é exatamente esse o ponto. Viteorse não é o motivo pelo qual as pessoas se mudam para o Yukon. Elas se mudam para o Yukon por tudo mais: as montanhas, os rios, as densas florestas de pinheiros, tão densas que você quase espera se encontrar em um romance de fantasia, ou com um NPC lhe incumbindo de coletar ervas. As pessoas se mudam para cá porque podem comprar terras por menos do que um Toyota usado, construir uma cabana e viver fora da rede elétrica sem que ninguém pense que elas são loucas ou recomende terapia para seus problemas de integração social.
O povo do Yukon é um pouco diferente. Eles consertam seus próprios caminhões, caçam seu próprio alimento e possuem pelo menos 3 geradores de reserva porque, em caso de queda de energia, ninguém entra em pânico, acendem uma vela, preparam um chile e continuam a conversa como se nada tivesse acontecido. Lá, a autossuficiência não é um estilo de vida para se gabar no Instagram, é uma questão de sobrevivência que preserva a autenticidade do lugar. Os verões são gloriosos. Mais de 20 horas de luz do dia, clima quente o suficiente para uma caminhada de camiseta e flores silvestres por toda parte, como se a natureza tivesse dado uma festa e esquecido de limpar depois. Os invernos, por outro lado, não são para os fracos de coração, os despreparados ou aqueles que confundem o moletom com roupa de inverno. É escuro, frio e dura mais do que qualquer relacionamento que você já teve, e com um resultado muito menos satisfatório. Mas se você conseguir suportar, será recompensado com auroras boreais tão deslumbrantes que parecem saídas de um livro ilustrado, e um silêncio que faz você perceber o quanto de barulho você suportou a vida toda para se sentir normal. E os impostos? Não há imposto sobre vendas no Yukon. Nenhum mesmo. O GST, Imposto sobre Bens e Serviços, ainda é devido, já que o governo federal o arrecada, mas é só isso. Seu dinheiro vale mais aqui, contanto que você não gaste tudo com óleo de aquecimento e com a compra ocasional, e bem-vinda, daqueles itens absurdos da Amazon que levam 3 semanas para chegar e custam $40 para enviar, que você vai pagar de qualquer jeito porque o isolamento te deixa irracional. Liberdade no Yukon significa levantar-se sempre que o sol nascer, seja às 4 da manhã ou nem isso, dependendo da estação do ano e da sua relação com o clima. Você pode trabalhar de casa se quiser, desde que sua conexão com a internet seja estável. Os fins de semana são dedicados a caminhadas, pesca ou simplesmente contemplando as montanhas, que estão bem ali à sua frente, e francamente, são mais interessantes do que a maioria das pessoas. E se você sentir falta de um pouco de civilização, Viteorse, com seu Walmart e seu único restaurante grego, que dizem ser surpreendentemente bom, não fica longe. O Yukon não é para todos. É um lugar remoto e agreste, e aqueles que detestam a solidão ou perecerão lá ou se recuperarão dela, provavelmente ambos na mesma tarde. Mas para aqueles que anseiam pela verdadeira liberdade, não aquela digna de Instagram, o Yukon é o lugar ideal. Basta levar um bom casaco e uma atitude positiva em relação à escuridão e à sua necessidade de vitamina D. 5. Territórios do Noroeste, como os habitantes locais chamam, Territórios do Noroeste, porque até esse nome é longo demais para um lugar onde a eficiência é fundamental e sílabas são um luxo que ninguém pode se dar ao luxo de ter. Seu Yukon. O aventureiro intrépido do Canadá, os Territórios do Noroeste, é seu solitário misterioso que vive em uma cabana, não possui telefone e sempre sabe quando uma tempestade está se aproximando graças a conhecimentos ancestrais ou a uma excelente capacidade de reconhecer padrões. Os Territórios do Noroeste são vastos. Estendem-se do paralelo 60 até o Oceano Ártico, o que significa que algumas áreas ficam tão ao norte que norte deixa de ser uma direção e se torna mais uma sensação, talvez até um transtorno de personalidade. A capital é Yellowknife, uma cidade com cerca de 20 mil habitantes, construída sobre um promontório rochoso com vista para o Grande Lago Slave. Pode parecer intimidante, mas na verdade é de tirar o fôlego. Yellowknife tem um charme rústico e uma atmosfera autêntica. Há bares despretensiosos, restaurantes vietnamitas incrivelmente bons e uma cena artística surpreendentemente vibrante para um lugar onde, dadas as temperaturas de inverno, nos perguntamos se os humanos deveriam mesmo viver tão longe do Equador, ou se somos apenas teimosos por natureza. Mas Yellowknife é apenas o começo. Os Territórios do Noroeste abrigam inúmeras pequenas comunidades, muitas das quais só são acessíveis por estradas de gelo no inverno e por hidroavião no verão. Sim, estradas de gelo. Estradas congeladas de verdade que atravessam lagos e só são transitáveis por alguns meses do ano. Elas exigem fé absoluta na física, uma fé que a maioria das pessoas não tem e não deveria desenvolver. Se você já pensou, gostaria que meu trajeto diário fosse uma oportunidade para orar e talvez aceitar minha própria mortalidade, então os Territórios do Noroeste são para você. Aqui, a cultura está profundamente enraizada nas tradições indígenas. As comunidades Dene, Inuit Métis vivem nesta terra há milênios, e seu conhecimento do território, dos animais e das técnicas de sobrevivência em condições que quebrariam a maioria das pessoas no sul é incomparável, francamente. É uma experiência de aprendizado valiosa. Qualquer pessoa que se estabeleça aqui acreditando que pode ter sucesso sem o conhecimento de pessoas experientes se arrependerá amargamente.
Poderá até perder a vida. Respeite a terra, respeite as pessoas e não pense que sua experiência em marketing o qualificará para caçar caribus ou navegar pelas estrelas. Os territórios do Noroeste oferecem uma liberdade raramente encontrada em outros lugares. Você pode possuir terras, construir o que quiser, dentro do razoável, e viver ao lado de um vizinho a 10 quilômetros de distância que não se importa com isso. O governo é menor, menos burocrático e mais preocupado com o bem-estar de seus cidadãos do que com a cor de um galpão de jardim ou a altura de uma cerca, de acordo com algum padrão estético indefinido estabelecido pela comunidade local. A vida selvagem é simplesmente extraordinária. Estamos falando de manadas de caribus dignas de um documentário sobre a natureza, centenas de milhares de animais atravessando a tundra com passos firmes como um tapete vivo. Há lobos, ursos e bois almiscarados, cuja composição parece ter sido determinada por um painel que não conseguiu chegar a um consenso, e tantos lagos e rios que qualquer pescador poderia chorar de alegria ou frustração, dependendo se pescar alguma coisa ou não. Agora vamos abordar o elefante na sala, o custo de vida. Os territórios do Noroeste não são baratos. Como tudo precisa ser trazido de avião ou transportado por caminhão, os mantimentos são caros. Estamos falando de $20 por um copo de suco de laranja, $30 por um saco de maçãs de frescor duvidoso e nem vamos começar a falar dos vegetais, a menos que você queira chorar em cima do seu alface americana, que custou mais do que você pagou por ela. Jantar, e talvez também a sua dignidade. Mas em troca, salários mais altos. Muitos empregos oferecem um auxílio moradia, e aqueles dispostos a trabalhar na mineração, no serviço público ou em trabalhos braçais podem ganhar um salário substancial. Um salário que faz com que maçãs superfaturadas pareçam menos um roubo e mais uma escolha consciente de estilo de vida. E quanto aos impostos? Os territórios do Noroeste têm uma das taxas de impostos para pequenas empresas mais baixas de todo o Canadá e não cobram imposto sobre vendas, apenas o Imposto sobre Bens e Serviços, GST. Portanto, mesmo que suas compras no supermercado sejam caras, seu salário líquido parecerá menos pesado. É um paradoxo econômico curioso. Você pode ser pobre e rico dependendo se está comprando mantimentos ou conferindo sua conta bancária após o pagamento. O inverno nos territórios do Noroeste é um verdadeiro desafio. Não é apenas frio, é incrivelmente escuro. Em Yellowknife, há apenas 4 horas de luz do dia em dezembro, e quanto mais ao norte você vai, menos sol brilha, até que você finalmente mergulha em uma noite gélida aparentemente interminável que testa seus instintos de sobrevivência. Alguns lugares vivenciam a noite polar, que faz jus ao nome, semanas de escuridão durante as quais o sol não nasce, e todos simplesmente aceitam isso como uma espécie de desvio do ritmo cósmico. Então chega o verão com o sol da meia-noite, luz do dia até onde a vista alcança e uma energia transbordante que faz você se sentir capaz de tudo, o que é, claro, impossível, mas a atmosfera é tão agradável que quase conta. Liberdade nos territórios do Noroeste significa estar cercado por uma natureza selvagem que faz você se sentir pequeno, no melhor sentido possível. Essa sensação de insignificância ajuda a colocar os problemas em perspectiva e a perceber que a maioria das preocupações são insignificantes. A imensidão de verdade, daquelas onde você não vê prédios, não ouve carros e as regras da civilização não se aplicam a você. Você pode pescar, caçar, fazer trilhas ou simplesmente sentar à beira de um lago e observar a aurora boreal dançar no céu como um protetor de tela cósmico que esqueceu de desligar. Não há necessidade de se esforçar, postar nada ou acompanhar os outros. Você simplesmente existe, de certa forma, isso basta. Os territórios do Noroeste não são para todos. É um lugar remoto, caro de maneiras estranhas e imprevisíveis, escuro metade do ano, tanto que a depressão sazonal é praticamente um passatempo. Mas se você sonha em viver em um lugar que lhe lembre o que significa a verdadeira liberdade, onde a terra é maior que suas preocupações e o céu tão vasto que você se esquece de engarrafamentos, impostos ou das atividades do seu ex nas redes sociais, então seja bem-vindo aos territórios do Noroeste. Só não se esqueça de levar mantimentos. Lanches caros, trazidos por via aérea, que você saboreará enquanto questiona cada uma das suas escolhas de vida sem pensar 2 vezes. Ok, agora que você já sabe como se integrar e viver livremente em áreas remotas do Canadá sem sair do país ou aprender um novo hino nacional, é hora do próximo passo. Clique no próximo vídeo, onde mostraremos as províncias mais acessíveis do Canadá para comprar uma casa, sem se endividar ou casar com o tio rico de alguém.
Sim, moradias acessíveis ainda existem se você souber onde procurar e conseguir sobreviver ao inverno, e talvez até aos seus próprios pensamentos. Então, clique. A liberdade não cai do céu, e nem a educação financeira.